Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Azevedo e, bem, fui convidado para falar um pouco com vocês a respeito de uma perspectiva transnacional do carnismo e, bem, da causa animal como um todo, certo? Para justificar, vamos dizer assim, o assunto, tanto o assunto quanto a pertinência do mesmo, eu devo antes referir que, bem, eu sou advogado, certo, pelo estado de Santa Catarina, muito embora seja formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, certo? Eu me mudei de lá, Porto Alegre, para Florianópolis logo após ter me formado e, portanto, por aqui realizo a minha atividade profissional, bem como também a continuação dos meus estudos. Nesse sentido, inclusive, realizei especialização em processo civil pelo Centro de Ensino Superior de Santa Catarina, assim como também licenciatura em Filosofia pela UFSC e atualmente curso mestrado em Direito pela Univale, que é uma universidade bastante renomada aqui do estado de Santa Catarina, e ademais com dupla titulação na Universidade de Caldas, que é uma universidade de um dos principais municípios lá da Colômbia. Então, enfim, estou de certo modo falando com vocês a respeito de algo que eu conheço um pouco minimamente, certo? E bem, especificamente a respeito da causa animal e a vinculação com os meus estudos atuais, como é que se dá? Como disse, eu faço mestrado, porém no meu mestrado, assim como nos meus estudos jurídicos propriamente ditos, eu não me preocupo tanto, via de regra, em pesquisar questões relativas ao direito animal, por exemplo. Principalmente porque me decepciona um pouco o fato de que nós não temos ainda muitas leis que tratem a esse respeito. Bom, nesse sentido, eu jamais pensei em falar a respeito de direitos animais em sede acadêmica, vamos dizer assim, certo? Ou seja, eu falava muito mais com as pessoas que eu conheço e assim por diante, tentando, vamos dizer assim, promover o veganismo, do que estudá-lo e publicá-lo, vamos dizer assim, né? Bem, isso até o ponto em que eu tive que cursar uma cadeira que é obrigatória na Univale chamada Direito Transnacional, certo? No direito transnacional, genericamente falando, se trata de questões que efetivamente atingem o mundo inteiro. E bem, eu como um bom vegano, já sou vegano há 6 anos, inclusive me transformei em vegano ainda na faculdade de Direito, quando assisti o filme A Carne é Fraca, na cadeira de Direito Ambiental. Bom, como vegano há tanto tempo, 6 anos, penso que seja bastante, eu tento sempre botar o veganismo em tudo que é lugar, vamos dizer assim, sempre que possível. Então, bem, estava nessa cadeira de Direito Transnacional, que era uma coisa que eu não sabia muito o que era, mas que de todo modo tratava de questões que pertinem a muito mais do que uma só nação, assim, ao mundo inteiro, né? Pensei, poxa, aqui está um bom lugar de eu poder falar do veganismo. E bem, foi basicamente o que eu fiz e talvez a razão pela qual eu estou aqui hoje falando com vocês, certo? Ou seja, abordar o carnismo e, de certo modo, os direitos dos animais por uma perspectiva transnacional, certo? Bem, nesse sentido, o que se tem a dizer sobre isso? Eu primeiro teria que introduzir para vocês, basicamente, o que quer dizer direito internacional, transnacional, ou mesmo transnacionalidade. Bem, existe um cara que lá na década de 70, se não me engano, chamado Philip Jessup, desenvolveu o termo transnacional na medida que postulava que o termo internacional já não era mais suficiente para, vamos dizer assim, nomear as relações que estavam sendo nutridas à época, ou seja, já desde a década de 70. E por que ele disse isso? Porque, pensa, teoricamente a palavra internacional dá a concepção de que é entre as nações. Mas parece que o quê? As nações, enquanto sujeitos desse hipotético acordo ou das relações, vamos dizer assim, negociam entre si. E a transnacionalidade ela tem um alcance maior, na medida em que pressupõe que não é um acordo entre nações ou problemas havidos entre nações, mas justamente questões que envolvem uma coletividade gigante, que não se limita, por exemplo, a simplesmente soberanias nacionais, mas também vai até, por exemplo, empresas transnacionais ou internacionais, assim como também atinge as pessoas físicas, pessoas comuns. Um grande exemplo disso é, por exemplo, a gente citar a questão do Uber, por exemplo. Certo? O Uber é uma empresa que não é daqui, vamos dizer assim, mas chegou no nosso país, afeta a vida de todos nós, afeta a vida das pessoas que trabalham com isso, afeta as vidas das pessoas que trabalham, por exemplo, no táxi, ou trabalhavam no táxi, e que, de certo modo, implanta o seu projeto de funcionamento no país sem pedir muita autorização, né? O Uber chega aqui e começa a implementar o seu serviço. E aí o ordenamento jurídico tem que somente se adequar a ele, certo? Mas então perceba, a ideia de, por exemplo, o Uber entrar no Brasil é uma questão nitidamente transnacional, na medida em que, por exemplo, não depende mais tanto da soberania nacional decidir se pode ou não pode, na medida em que ele chegou e está aqui, conquistou as pessoas, e, portanto, o país não pode mais fazer nada a respeito, senão, né, se moldar as suas condições. Assim como também o país de origem do Uber, não sei, deve ser Estados Unidos, tampouco tem poder para alterar alguma coisa nele. Então, quer dizer, é uma questão que não depende de uma eventual negociação entre os países,
que poderia se chamar de internacional, mas sim transnacional, na medida em que, como eu falei, afeta muitas pessoas em diferentes níveis, tanto hierárquicos quanto, enfim, né, porque, como eu falei, envolve países, envolve empresas nacionais, internacionais, envolve sujeitos como pessoas físicas que, enfim, tomam um serviço ou prestam um serviço. Então, quer dizer assim, a transnacionalidade é basicamente essa questão, né? E em especial, o fenômeno transnacional dos negócios, enfim, da contemporaneidade, eles também implicam, diferentemente da questão do direito internacional, pode-se dizer assim, em uma flexibilização da soberania nacional. O que é diferente, como falei, da ideia de internacionalização. Por quê? Porque o internacional pressupõe não uma flexibilização da soberania, mas sim o pleno exercício dele. Ou seja, por exemplo, quando se firmam pactos internacionais, é o representante mor da soberania nacional que se encontra com o representante das demais soberanias para quê? Para firmar um acordo. Mas veja, é a soberania firmando um acordo. Já questões transnacionais, como por exemplo a que eu citei do Uber, não implicam em um acordo. O Estado brasileiro nunca chegou lá no Uber e disse: Uber, chega aqui para prestar teu serviço no meu país. Não, pelo contrário, o Uber chegou aqui, chegou prestando e o Estado brasileiro nada muito pôde fazer a respeito. Então, transnacionalidade tem esse viés de, vamos dizer assim, alcançar múltiplos envolvidos de diferentes hierarquias ou status, ao passo que também exige dos Estados, não raro, uma espécie de flexibilização da sua soberania, seja por questões fáticas ou seja porque, de certo modo, o Estado se vê obrigado na medida em que necessita deste ou daquele serviço, vamos supor. Né? Então, bem, transnacionalidade é nesse sentido. E, bom, justamente por alcançar, vamos dizer, esse sentido é que eu pensei, cabe aqui, de repente, falar sobre a questão dos direitos dos animais, afinal de contas. Por óbvio que é uma questão que não é só brasileira, é uma questão mundial, vamos dizer assim, né? Bem, como eu tinha que, enfim, publicar um artigo no final da disciplina, eu pensei o quê? Eu tenho que tentar abordar a causa aqui da forma como as pessoas mais se sintam tocadas, de certo modo, certo? E, claro, eu penso que talvez a causa ética, no sentido de sofrimento dos animais, seja a causa mais tocante. Porém, eu penso que essa causa, essa vertente da causa, ela tende muitas vezes a afastar as pessoas na medida em que, de certo modo, assustam. Afinal de contas, é uma verdade muito chocante e dura de aceitar, de sorte é que é melhor muitas vezes evitar. E bem, para esses fins, eu pensei, bom, vou então eleger uma das vertentes que seja algo mais deglutível, vamos dizer assim, que as pessoas efetivamente se sentem e leiam o que eu escrevi e não, sabe, abandonem nas primeiras páginas. Então, bem, eu elegi para falar do direito ou questão animal, ou até mesmo veganismo, se dá para dizer assim, sobre uma vertente ambiental. Bem, sobre a vertente ambiental, eu comecei sobre a seguinte abordagem. Eu comecei explicando, basicamente, por exemplo, um dos principais problemas ambientais do mundo, que é a questão do efeito estufa e do aquecimento global. Né? Então eu expliquei exatamente o que é o efeito estufa, como é que funciona, etc, etc. E, posteriormente a isso, comecei a relatar as principais causas do próprio efeito estufa. Bom, nesse sentido, eu peguei um documento da WWF, que é a World Wildlife Foundation, que é uma instituição aí que fala pelo menos de questões ambientais, não sei se causa animal, mas enfim, ela relata que as principais causas do aquecimento global na atualidade são o combustível fóssil, a utilização de combustível fóssil, a indústria, a conversão do uso do solo, a agropecuária, o descarte irregular do nosso lixo e o desmatamento. Bem, sendo que o desmatamento está em segundo lugar entre os maiores causadores do efeito estufa. Bem, olhando para todas essas causas e tentando falar especificamente sobre a questão vegana, eu fui um pouco mais a fundo nessa análise desse ranking para pensar o seguinte: muito embora a questão agropecuária nesses rankings oficiais esteja elencada numa das últimas, ou seja, como uma das menos causadoras, talvez não seja assim. Por quê? Porque normalmente quando se faz esse ranking e se coloca ali a questão agropecuária, se pensa só nos gases que são emitidos pelos animais, ou seja, nas flatulências dos bois e assim por diante. E bem, nesse ponto talvez efetivamente seja uma das menores causas do efeito estufa. Agora, bem, se a gente analisar que na verdade a questão da agropecuária está, querendo ou não, envolvendo todas as demais causas do efeito estufa, a gente tem que, na verdade, talvez a agropecuária seja uma das maiores causadoras. Por exemplo, e aí aqui é questão de dado oficial, né, advindo da FAO, né, enfim, segundo a FAO, o desmatamento é o segundo maior causador, isso é fato e tudo bem. Agora, deste desmatamento que ocorre nos países, sobretudo aqui na América Latina, a gente tem que, na América Latina, 70% do território que foi algum dia desmatado por aqui, foi desmatado em razão da agropecuária. Enquanto no Brasil, esse índice se eleva. Aqui é 80% da área desmatada foi desmatada em razão da agropecuária. Então, bem,
se desmatamento é o segundo lugar, sendo que 70% do desmatamento é agropecuária, bem, talvez então a agropecuária seja o primeiro, ou pelo menos o segundo lugar aí. E claro, se a gente for pensar que teoricamente a agropecuária envolve não só desmatamento, mas também uso de combustível fóssil, afinal de contas há que se transportar todos os animais, insumos, etc, etc, bem como também é necessário uma indústria para fins de cortar o animal e assim por diante, embalar e etc, como também o solo tem de ser convertido para fins de adequar as necessidades produtivas da agroindústria, e também o próprio dos detritos dos animais são vamos dizer assim, descartados de maneira irregular, tem-se que talvez a agropecuária seja com efeito a maior causadora do efeito estufa. Isso, portanto, eu defendo no trabalho, e aí é que entra, portanto, a questão da causa animal, ou mais especificamente do problema do carnismo para o mundo na questão ambiental, né? E bem, eu poderia até parar por aqui, né, na minha análise, só que eu preferi deixar a coisa mais explícita, né, porque, bem, como talvez eu tenha dito, a minha principal intenção aqui, era sobretudo, vamos dizer assim, chocar as pessoas, ou se não chocar, pelo menos levar informação para elas. Então quanto mais informação, pensei eu, melhor a coisa, né. Então, bem, eu passei dessa ideia de que talvez a agroindústria seja, a indústria agropecuária seja uma das maiores, se não a maior causadora de efeito estufa, para demonstrar para as pessoas o quanto isso é na vida delas, ou seja, em termos numéricos, né? Porque parece assim um pouco abstrato dizer, a agroindústria é pior, tudo bem, mas em números, sabe, em quantidades, como é que está isso? Então, bem, fui pesquisar e percebi que 1 kg de carne, por exemplo, é responsável, a produção desse 1 kg de carne é responsável pela emissão de 335 kg de dióxido de carbono, apenas 1 kg de carne, 1 kg de carne. Isso, segundo pesquisadores, incute em algo análogo a uma viagem de carro por 1,6 mil quilômetros. Ou seja, para quem é aqui do Sul, algo análogo a 1,5 vezes ida e volta a Porto Alegre e Floripa. Então, quer dizer assim, é bastante. E bem, fui adiante, então, para querer trazer o mais específico a questão possível, a informação mais concreta para as pessoas. Então, nesse sentido, por exemplo, fui até os dados que a OCDE divulga, e que, por exemplo, divulgou em 2018, para verificar que o Brasil, por exemplo, tem uma média de consumo anual per capita de carne, e aqui carne só de gado, certo? Não é outras carnes. Carne de gado, o consumo anual per capita do brasileiro é de 25 quilos por ano, algo análogo ao que consome o americano. Para quem pudesse pensar que, enfim, os Estados Unidos é algo de surreal em termos da indústria da carne. Não, o Brasil tem algo bem similar ao que os Estados Unidos consomem. Então 25 quilos de carne per capita por ano, aqui no Brasil só de consumo, certo? Bem, peguei esse número e fiz o quê? Multipliquei pelo número de habitantes do Brasil naquele ano, ou seja, 2018. Em 2018 a população estava em 210 milhões de habitantes. Bem, se 210 milhões de habitantes consomem 25 quilos de carne por ano, isso resulta que o Brasil, só para vamos dizer assim, alimentar o mercado interno de carne, ele, enfim, implica no consumo de 5 bilhões de quilos, 5 bilhões de quilos de carne por ano, só no Brasil, de consumo, certo? E bem, fazendo ainda mais matemática, embora não seja a minha área, 5 bilhões de quilos de carne por ano consumidos no Brasil incutiria, pela matemática, em 1,7 trilhões de quilos de CO2 sendo emitidos anualmente aqui no Brasil. Só para, como eu falei, para alimentar o hábito e, portanto, o mercado de se consumir vender e produzir, entre aspas, carne bovina. Então observa, 1,7 trilhões de quilos todo ano. Ou seja, uma questão absurda, impensável. E mais do que impensável, algo, de certo modo, completamente incompatível com qualquer lógica ambientalista. E, de certo modo, eu gosto de pegar nesse ponto porque eu tenho muitos colegas de profissão que são defensores dos direitos ambientais, etc, mas que quando toca na questão do próprio prato são um tanto quanto resistentes, pensam que não é bem assim e assim por diante. E bem, o artigo então presta-se justamente a falar isso. Observa aqui, cara, 1,7 trilhões de quilos de CO2 são emitidos todo ano só para alimentar o mercado interno do consumo de carne. Então, um absurdo, né? Um absurdo quando se fala em questão ambiental. Bem, pegando essa questão e observando aqui o quão absurda é a produção, enfim, de CO2 aqui no Brasil em virtude do mercado de carne, nós temos um contraponto aqui, que é bem verdade. Que é o seguinte, ao mesmo tempo em que a gente efetivamente emite tanto CO2, 1,7 trilhões, a gente também, mais especificamente o mercado da agroindústria aqui no Brasil, ele também, por outro lado, é responsável pela produção ou pela disponibilização de 18 milhões de empregos no país. 18 milhões de empregos no país, ou 18 milhões de empregados do nosso país, são empregados do mercado do agronegócio, certo? Então, quer dizer,
Outros dados dizem, por exemplo, que 21,1% do PIB nacional de 2018 foi só para o agronegócio. Ou seja, nossa economia é profundamente dependente do agronegócio. E não só a economia, no sentido de quase pensar no Estado como uma empresa, mas a vida das pessoas. Ou seja, são 18 milhões de pessoas que trabalham com isso. De sorte que se a gente quisesse abolir isso do nada, assim, de uma hora para outra, seria um absurdo. Não teria como empregar, em outro caso, as 18 milhões de pessoas que restariam desempregadas se a gente do nada decidisse que não se pode mais produzir carne, né? E, bem, essa questão vai mais além, e especialmente na questão transnacional. Por quê? Porque, de certo modo, há uma pressão internacional, ou até transnacional, na questão de que nós nos mantenhamos nesse estilo de produção. Não à toa, os países desenvolvidos ainda dependem muito da produção de commodities, que são esses produtos de, entre aspas, primeira ordem, ou seja, aqueles que necessitam de uma muito pequena ou rudimentar manufatura, porque já em tese vêm prontos na natureza, né? A gente depende disso e a gente, querendo ou não, sofre, de certo modo, um bloqueio velado do mercado para fins de ascender a outras, entre aspas, classes de produção, de sorte a poder efetivamente abandonar isso, né? De outro modo, por exemplo, querendo ou não, temos aí pessoas ou empresas e até mesmo países, nações que compram nossos insumos e dependem muito deles para, enfim, querendo ou não, alimentar o seu mercado interno. Então, quer dizer assim, é uma questão transnacional também por essa razão, porque, observa, afeta a vida das pessoas, porque, de um lado, faria com que, por exemplo, as pessoas perdessem os empregos, afinal de contas, tem 18 milhões de empregados na área, como também é transnacional no sentido individual de cada um, porque está no prato de cada um, mas também é transnacional no sentido de que incute nos demais estados, né? Ou seja, não só nos demais estados no sentido de que eles são nossos consumidores, nossos compradores, nossos exportadores, como também, de certo modo, exigiria que eles abrissem um pouco de mão desse domínio do mercado nacional para fins de possibilitar que os países emergentes, por exemplo, pudessem trocar a sua maneira de produção, a sua maneira vamos dizer assim, de subsistência, né? Que hoje em dia estão muito centrados nas commodities, passando, por exemplo, a uma produção de serviços, como é, por exemplo, lá a maioria da Europa, por exemplo. A Europa, pelo que se sabe, vive muito mais hoje em dia de produção, fornecimento de serviços do que provavelmente de produção de qualquer coisa, em especial produção de commodities. Então, quer dizer assim, a questão aqui é transnacional, e aí por isso justamente o trabalho e a concepção aqui atinge muita gente, muitas pessoas envolvidas, não só gente, mas sujeitos, ou seja, países, pessoas, empresas e assim por diante, e até mesmo animais, se a gente for pensar que o transnacional é tão abrangente que inclusive atinge subjetividades não humanas, né? Por que não pensar assim, né? Então, quer dizer assim, a ótica do artigo foi basicamente essa, ou seja, defender a ideia de que na perspectiva transnacional há também que se considerar a questão do consumo de carnes, né? Porque, querendo ou não, é um grande problema aqui, né? Para as questões transnacionais mais vigentes no mundo atual, mais poentes no mundo atual. Porque, bem, ninguém obsta ou ninguém contradiz que a questão ambiental seja algo transnacional. Afinal de contas, o que a gente faz aqui no Brasil repercute lá na China. Mas as pessoas às vezes encontram certa resistência em dizer que hábitos dentro de casa, muitas vezes, de cada pessoa, possam também esses atos serem transnacionais. Né? Não está mais falando, por exemplo, do Uber vindo para o Brasil, mas sim do que o Guilherme come dentro de casa, querendo ou não, repercutir no mundo inteiro também, no final das contas. Né? Então, enfim, a ideia do trabalho foi, como falei, acima de tudo, propagar o veganismo, porque eu penso que a gente tem que ocupar todos os espaços possíveis, mas para além disso, querendo ou não, trazer também uma perspectiva transnacional da questão, porque efetivamente é um ponto transnacional. Haja vista que, por exemplo, muito do direito hoje em dia, especialmente da Univale, que é a universidade onde eu faço o mestrado, ela se preocupa justamente com essa perspectiva do direito. Porque, querendo ou não, ao fim e ao cabo, a gente pensa que a gente pensar o direito como um todo, com uma cabeça adstrita ao nosso ordenamento, às vezes é um pensamento pobre, na medida em que, querendo ou não, a gente está sujeito a ordens mundiais muito mais amplas e complexas, e que só a lógica do ordenamento jurídico brasileiro, ou nacional, seja de qual país for, muitas vezes é insuficiente para se pensar a questão como um todo. Então, bem, quis trazer o veganismo ao debate da transnacionalidade para fins de incluir ele no assunto, porque, afinal de contas, como demonstrei, ou creio ter demonstrado, ele efetivamente se mostra como uma questão verdadeiramente transnacional. Então é isso, minha exposição era sobre isso, a transnacionalidade da questão ambiental atinente ao consumo de carne, ao carnismo, como eu chamo.
E, bom, se alguém quiser ou tiver interesse em se aprofundar, basta ler o artigo. Eu posso deixar aí nos enfim, links ou em plataformas de acesso a versão e-book do livro, em que eu publico, porque enfim, é um artigo, mas ele integrou um livro que fala a respeito do direito transnacional e que, bom, vai estar ali para vocês observarem, ver que eu tirei, inclusive, as informações e tudo mais, e poderem ter um pouco mais de conhecimento sobre isso e, quiçá, espero eu, propagar esse pensamento, não só do legalismo, que creio que vocês já façam, mas também propagar essa ideia de que é uma questão transnacional e que, portanto, há que se pensar de maneira conjunta, não só com as demais questões transnacionais, mas também conjunta no sentido de todos os sujeitos desse mundo transnacional em que a gente vive. Não à toa, inclusive, até para complementar, eu concluo o meu artigo nesse livro, dizendo justamente isso. Bem, o problema ele é transnacional, porque se pode ver que se por um lado, por exemplo, o Brasil, do nada, quisesse adotar, sei lá, o veganismo como política, não se poderia fazer. Não se poderia fazer não só por uma questão interna, mas também, sobretudo, externa, de economia. Né? Então, quer dizer assim, mas não só a questão é transnacional nesse sentido, como é também a possibilidade de solução. Porque, veja, se o Brasil, de um lado, está com as mãos atadas porque né, tem bloqueios, nós, dentro de casa, só por não botarmos carne no nosso prato, podemos, querendo ou não, se quisermos, modificar toda essa situação. Então, transnacionalidade para o bem ou para o mal. Ou seja, se por um lado requer que as nacionalidades flexibilizem as suas soberanias para que, eventualmente, alguns agentes internacionais interfiram na sua economia, na sua política, podemos nós, sujeitos de direito, pessoas físicas, intervir e fazer com que as soberanias elas flexibilizem, segundo as nossas próprias querelas e nossos hábitos. Então, bem, enfim, era isso que eu tinha a dizer. Do mais, qualquer coisa, estou à disposição para debater e discutir a respeito desse assunto. Feito?